Olá a todos e bem-vindo a mais um vídeo de introdução a Machine Learning em Julia. Então, no vídeo de hoje vamos falar de árvores de decisão que preparam o terreno para florestas. Árvore de decisão não tem muita dificuldade mesmo para entender, talvez até para você usar, deve ser fácil de visualizar. Implementada é um trabalho, então dá bastante trabalho. Vocês vão ver quando vocês olharem no código desse notebook e não é tão light de você implementar. E isso tudo é um método que não é tão bom assim, o que é interessante. Mas, bom, vamos ver por que essas coisas acontecem e no vídeo futuro vamos dar uma olhada no código. Então, uma árvore de decisão é simplesmente uma estrutura de decisões aninhadas. O que quer dizer aninhada? Uma dentro da outra. Então você vai ter uma decisão, depois de ter essa decisão, você tem que ter outra decisão, depois dela, outra decisão. Você vai ter uma árvore, porque cada decisão é sim ou não. Se sim, você vai para outra ramificação que é sim ou não. Se não, você vai para outra ramificação que é sim ou não. Não se preocupe, vai ter uma imagem, mas você já viu a imagem de árvore, provavelmente não vai ter nada de novo. Então eu vou voltar aqui já, mas vamos olhar aqui, tem esse certo conjunto aleatório, um tanto de vermelho aqui no canto, um tanto de azul aqui na meiola, um tanto de verde aqui para cima, e uns vermelho com verde jogado aqui espalhado, que não faz muita diferença. Essa daqui é uma árvore de decisão por esse conjunto ali. Então, no começo do conjunto, se você olhar o conjunto inteiro, eu tenho uma maioria de pontos verdes. Eu tenho 38% do conjunto inteiro é verde, e essa é a maioria do conjunto. Aí eu vou fazer uma pergunta que é, o x1 é menor que menos meio? Ou seja, eu vou separar aqui no x1 ser menor que menos meio, tá? Minha previsão, todos os pontos que estão aqui correspondem a x1 menor que menos 0,5, certo? Todos esses pontos aqui. Então eu vou essencialmente estar cortando e perguntando nesse corte aqui, você quer prever alguém que está do lado esquerdo ou direito desta parede? Então se você olhar aqui, a maior parte dessas pessoas desse lado aqui são vermelhas. Não dá para sacar, mas tem 68% de pessoas vermelhas em relação ao conjunto da esquerda. Vou desenhar isso aqui embaixo para você também, porque senão fica difícil de visualizar. Esta paredinha aqui, todo mundo que está à esquerda é aqui, ok? Então, minha primeira pergunta na árvore de decisão foi: o meu x1 é menor que menos 0,5? Se for, você vai olhar para a esquerda. Tá? Note que eu parei aqui, não continuei ramificando. Não é um método de árvore de decisão ainda, é só uma árvore de decisões que você está fazendo. Então veja, existe o método de Machine Learning, que é você criar uma árvore de decisão de alguma maneira, e existe qualquer árvore de decisão que você possa criar. Ou seja, você pode simplesmente ir lá e falar, olha, eu vou criar uma árvore de decisão para a gente ver como é que a gente vai trabalhar nesse projeto. Que é um tipo de fluxograma binário que vai se ramificando. É isso, é só isso. É só uma questão de divisão lógica. Muita gente nunca viu uma árvore de decisão na vida, porque, enfim, dependendo do que você trabalha hoje em dia, tem alguma coisa mais útil ou mais simples, certo? Bom, então, chega um indivíduo novo, eu pergunto, ele é menor, o x1 é menor que menos 0,5? Se sim, eu vou para esse lado. Se não, eu vou para o outro lado. Nesta minha árvore de decisão, eu estou perguntando aqui na frente se o meu x2 é menor que 0,3. Note que em cada um desses nós da minha árvore, certo? Em cada um desses pedaços aqui, eu estou fazendo uma conta já para dizer qual que é a classe majoritária. Tenho classe 1, 2 e 3. A classe 3 majoritária é a verde aqui agora. Pode ver aqui em cima. Talvez seja mais fácil ver aqui em cima. Se você olhar o conjunto inteiro, primeiro, todo mundo é verde. A maioria é verde. Certo? Aqui tem 50% arredondado, mas é 50% e os outros tem tipo 30 e 20. Então o verde vai ser maior. Então, se eu parar aqui na minha decisão, eu vou falar é verde. Tá? A árvore de decisão ela se baseia muito nessa questão da classe majoritária.
Então aqui eu fiz isso, olhou para o verde e falou, fica lá. Quando eu continuo ramificando, eu pergunto, x2 é menor que 0,3? E aí entra essa parede nova aqui. Então o x2 está aqui e o 0,3 está aqui. Menor que 0,3 é embaixo. E você pode ver que eu tenho muito mais azul do que o resto. Então, se eu parar aqui, azul é a minha decisão. Beleza? É isso. Então eu posso fazer essas ramificações sem pensar em machine learning, sem pensar em nada do tipo. Você, dependendo do que você está fazendo no trabalho, você faz esse tipo de ramificação. Às vezes não fica desenhado, porque não faz sentido, mas é uma pergunta normal. É uma maneira que muita gente simplesmente escreve e ela é explicável. É uma maneira muito simples de você explicar para alguém. Você chega para a pessoa e fala assim, olha, obviamente você não vai fazer isso para a pessoa de fora, mas finge que sim. A pessoa chega e fala assim, eu quero empréstimo, tá aqui meus dados. Ela joga os dados na sua cara. Você fala assim, beleza. Você olha para a folha de árvore de decisão, faz sua conta e fala, não, hoje para mim é não. E você consegue explicar exatamente para ela por quê. Você consegue falar assim, olha, a gente pegou você aqui em cima e aí a gente olhou o seu salário. Seu salário era menor que tanto? Não, a gente veio para cá, então a gente fez uma pergunta. Sua idade é menor que tanto? Não, a gente ramificou, a gente veio para cá e fez isso. Você já viu coisas assim? Se você já viu alguma coisa do tipo, qual seu livro favorito baseado em coisas que você gosta? Gosta de fantasia ou não? Aí você ramifica. Tem muito desse tipo de coisa online, então não é para ser inovador, tá certo? Até agora é tudo sim. Bom, beleza. Volta lá para cima. Então, cada decisão corta o conjunto em dois. Então, uma das coisas que a gente tem na nossa árvore de decisão é que ela vai ser binária. São sempre perguntas sim ou não. Dependendo do que você tem na vida, que você está fazendo, poderia não ser binário, tá? Você poderia ter uma árvore, tipo, de que país você veio, e aí tem um monte de escolhas. Na árvore de decisão, pelo menos a que a gente vai olhar aqui, que é muito simples de você explicar e implementar, e relativamente fácil de implementar, e de você usar com certeza, a gente não vai sofrer com isso, ok? Vai falar de que país você é menor do que isso, ou seja, você vai colocar os países numa lista e você vai cortar todo mundo menor que tanto, ok? Não sofra com isso daí. Então, vai cortar o conjunto I2 sempre, então é uma árvore binária. E a classe majoritária dá a previsão no conjunto. Se por algum motivo você quiser parar, você pode fazer aqui o corte dessa árvore. Você vai falar assim, não, isso daqui está sendo muito específico. Certo? Porque você pode ir ramificando. Para a pessoa do empréstimo, a gente foi descendo, tipo, qual a cor da unha que você tá? Sua unha está pintada de que cor? Você vai lá e ramifica e fala, tá pintado de vermelho? Não, empréstimo não pode. É útil? Não. Pode ser que você tenha tido um cliente que veio com a unha pintada de vermelho e outro que veio com a unha pintada de rosa e você diferenciou por causa disso? Pode ser, seu conjunto pode ter tido isso. Mas é útil? Não. Então você pode parar antes e falar, ok, vamos considerar só até aqui. Beleza? Ok. Nosso conjunto bonito. Então, usar uma árvore de decisão, como a gente falou, é só seguir as condições, não tem segredo. Agora, montar a árvore exige várias decisões. Uma árvore de decisão exige decisão. Bom, falando sério agora, quais são as decisões? Eu falei, no primeiro corte que eu fiz, na primeira decisão que eu tive que tomar, eu falei x1 é menor que menos 0,5. Então, a minha decisão que eu tenho que tomar na hora de decidir, na hora de montar a árvore, é qual a variável, x1 ou x2, e aonde que eu vou fazer esse corte. Ok? É isso. Pode parecer um problema infinito, mas ele não é infinito. Por quê? Eu tenho aqui 400 pontos, acho, não lembro. Na hora que eu falo x1 ou x2, são duas escolhas, ou x1 ou x2. Acabou. E na hora que eu vou olhar o ponto, a priori poderia ser toda a reta, todo o intervalo de menos 1 a 1, ou a reta real. Só que, se eu pegar, aqui tá gigante, mas vamos dizer que eu vou colocar aqui no 1. Se eu pegar e falar, ó, vamos cortar no 1, todo mundo menor que 1 é uma coisa.
ou cortar no 2, não faz diferença. Se eu pegar dois pontos adjacentes que estão olhando só para o x, um do lado do outro, e você falar, olha, eu vou colocar uma reta bem no meio dos dois, eu vou colocar uma reta um pouquinho mais próxima de um, vou colocar uma reta um pouquinho mais próxima da outra, não faz diferença. Então, no fim das contas, você não precisa sofrer em, tipo, todos os pontos da reta do segmento de -1 a 1. Não, você só precisa olhar onde tem pessoas. Nos 400 indivíduos que eu tenho aqui, eu tenho que decidir se esse indivíduo vai estar do lado esquerdo ou direito. Na ordem, claro. É isso. Então a minha verificação de onde que eu vou cortar essa reta é, nesse caso que são 400 indivíduos, x1 ou x2, e cada um dos x1 dos 400 indivíduos e cada um dos x2 dos 400 indivíduos. Ou seja, 800 verificações que eu tenho que fazer para decidir aonde que eu vou colocar essa reta. No caso mais extremo, que é ser perfeito na minha escolha, ok? Mas vamos supor que esse é o caso que a gente vai fazer. Então eu preciso decidir qual a variável e qual o valor do corte. E como que eu sei que aquele ponto é um ponto bom? Eu vou usar uma medida de impureza. Então aqui, vamos olhar aqui em cima. Eu vim decidir que era menos 0,5. Na hora que eu escolhi esse menos 0,5 aqui, 0,5, eu deixei um monte de vermelho aqui e pouco vermelho para cá. Se eu colocasse o meu corte aqui, eu ia ter pego um monte de vermelho e ia sobrar um monte de vermelho ainda. Então não parece uma separação muito boa. Se eu colocar bem aqui no começo, eu peguei um monte de vermelho, só vermelhos do lado esquerdo, mas eu deixei muito vermelho do lado direito. Então eu preciso fazer uma medida para decidir quão bom esses conjuntos estão em relação à classe majoritária ser sozinha, digamos. Ou, em outra maneira, em relação ao número de pontos de classes diferentes ser pequeno. Ou seja, eu quero que ele fique puro. Eu quero separar bem os conjuntos. Eu quero o máximo de separação possível, de novo, pensando em máximo separação que a gente fez em SVM. Só que agora o conceito é de impureza. Então a impureza aqui é uma métrica que eu vou fazer, uma conta que vai levar em conta a fração de pontos de um tipo e do outro. Então eu tenho aqui qual que é essa fração, eu vou escolher PK como sendo essa proporção. Então vamos falar que o meu conjunto tem 100 pontos, 30 azuis, 30 vermelhos e 40 verdes. Meu P, suponha que essa é a ordem 1, 2 e 3. Azul é 1, vermelho é 2 e verde é 3. 30, 30, 40. Quer dizer que minha proporção é 30 dividido por 100 pontos, é o P1. 30 dividido por 100 pontos é o P2. 40 dividido por 100 pontos é o P3, ok? Então 0,3, 0,3 e 0,4. Esse é o PK. E eu tenho duas maneiras comuns da gente fazer essa conta. Obviamente outras podem existir. São a medida Gini e a medida de entropia. Gini tem outras coisas, tá? Então você tem que colocar medida de impureza Gini se você for buscar no Google, porque também tem outras medidas Gini. E a medida de entropia aqui embaixo. Obviamente entropia tem 700 mil coisas. Então, mas se você buscar entropia e árvore de decisão, eu acho que resolve. Então, qual que é essa medida? A medida é esse produto divertido aqui, somado para todos os Ks, ou esse log aqui para todos os Ks. Note que aqui é óbvio de visualizar, ou talvez seja óbvio de visualizar. Eu tenho 1, que é o meu máximo, se os meus P's fossem todos 0, por exemplo. E os meus P's não vão ser todos 1. E talvez não fique óbvio de ver, mas esses caras aqui, eles nunca vão somar. Eles podem, no caso mais extremo, somar 1, mas eles não vão somar mais que 1. Então minha medida Gini vai entre 0 e 1, no caso mais extremo. Se eu tiver P1 igual a 1, P2 e P3 igual a 0, por exemplo, eu tenho medida Gini igual a 0. Que é o caso completamente separado. Beleza? A de entropia não é tão óbvio de visualizar isso. Bom, aqui eu tenho a medida Gini
Estou movimentando apenas o meu P1, apesar do meu máximo da medida ser 1, se os 3 fossem 0, na prática ele vai ser menor que 1. Obviamente eu não vou conseguir zerar os 3 ao mesmo tempo, porque eu tenho 100% de elementos, esses P tem que somar 100%, não dá para zerar todos. Então aqui eu tenho o meu P1 variando entre 0 e 1, ou seja, 0 e 100%, e o P2 é 1 menos o P1, porque os dois somados dão 100%. Então se você fizer essa conta aqui, você tem essa parábola bonitinha para a medida Gini. Legal? Medida de entropia é muito parecida, para esse caso 2-dimensional. A P1 e o P2 está escondido, tá? Então ela é 2-dimensional. Muito parecido com a outra. Aqui um pouco mais reto no canto, aqui um pouco mais lado, não faz muita diferença. E aqui tridimensional, ali embaixo tem segredos. Tridimensional também não é muito diferente, ok? Tem algumas diferenças, não vou entrar em detalhes até porque eu nunca me preocupei com esses detalhes. No nosso dia a dia, o que a gente vai fazer muitas vezes é rodar todos eles e ver o que acontece. Ok? A gente escolhe as duas, testa as duas e fica feliz. Isso vai ser assunto de uma das próximas aulas, inclusive que é a aula de escolha de hiperparâmetros. Ok? Beleza, bonito. Vamos ver isso aqui no nosso conjuntinho. Damos um Alt para visualizar. Então aqui você está vendo exatamente como está ficando o nosso conjunto na escolha do valor de corte do X1. Então aqui eu estou passeando por vários pontos, talvez não todos os pontos, porque eu quis deixar a imagem suave. E você consegue ver aqui como é que a medida Gini está ficando. O corte vai ficar assim, a impureza original. É a impureza aplicada no conjunto S, certo? Você tem o conjunto S dos 400 pontos. Separo em conjunto esquerdo e conjunto direito. A minha impureza é essencialmente, ou exatamente, a média ponderada entre as impurezas. Então, do lado esquerdo eu tenho uma certa impureza, do lado direito eu tenho outra impureza. Eu vejo proporcionalmente quanto que um conjunto está em relação ao outro. Somo, acabou. Média ponderada entre a impureza da esquerda e a impureza da direita. Só isso. Então, se um conjunto muito pequenininho aqui é 100% vermelho, beleza, a impureza dele é perfeita. Impureza 0. Ok? Só que o lado de lá continua super sujo. Muita impureza. Não adianta. Então, aqui você está vendo, eu vou diminuindo a impureza dos dois conjuntos. Existe um ponto aqui onde a impureza dos dois é relativamente boa, okay? É 0,85, que não é fantástico, mas ela é suficientemente boa, de modo que eu consigo fazer o corte e ficar satisfeito. Então é isso, essa é a ideia. Sim. Beleza? Ok, vamos visualizar isso daqui. Eu tenho este conjunto. Se eu parasse nesse exato momento e falasse, essa é a previsão, eu teria 37,5% de acurácia. E algumas pessoas diriam pouco, porque é realmente pouco. E a minha impureza é 1,08, não tem medida. Venho aqui e eu vou fazer uma iteração. Um nível dessa árvore. Que árvore você está chamando aí? Esta árvore aqui. Esta árvore aqui. Um nível dela, ok? Eu vou deixar ela embaixo, talvez seja mais interessante. Esta árvore, ou seja, estava no começo, era 100% verde. No 0,21 eu corto, à esquerda 56% azul, à direita 77% verde. Se eu parar neste momento, eu tenho 64,5% de acurácia. Bem melhor, minha impureza 0,69. Aumenta uma vez, faz uma iteração a mais. Do lado esquerdo eu ramifico mais uma vez, do lado direito eu ramifico mais uma vez. Isso aqui não é exatamente uma iteração, é um nível de profundidade a mais. Eu vim aqui e cortei no x1 igual a menos 0,41 e no x2 igual a menos 0,15. Note sempre que é um corte
no subconjunto que eu já tinha feito um corte. Então eu fiz o corte aqui, depois eu corto aqui, aqui eu fiz um corte dentro, depois que eu fiz este corte, eu fiz um corte dentro desse corte da direita. Esse cara da direita aqui, eu não posso passar ele no conjunto inteiro original. Inclusive, essa é uma das coisas que dá trabalho de implementar, porque você tem que implementar essencialmente uma árvore para poder fazer isso tudo. Okay? Dependendo do que você trabalhou de implementação na vida, você não viu árvores, o que é triste. É chatinho. É bem bonito. Ok? Recomendo. Bom, legal. Vamos fazer mais. A acurácia já está em 72,25%. Clear. Mais uma iteração. Ele fez mais um corte bonitinho aqui. O vermelho está melhorando. Aqui o azul ficou muito bom. O verde ficou muito bom. Mais uma iteração. 82%. Nossa, vai ficando complicado. Mais uma iteração. 74, 75. Mais uma iteração. 91. Mais uma iteração. 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 11. Profundidade 11. Esse é o meu conjunto final. Qualquer desses dados que entrar aqui, eu consigo dizer exatamente onde ele vai ficar. Qualquer um deles. Ok? Esta é minha árvore que, como eu fiz na mão, é completamente ilegível. Existem pacotes para você fazer essa árvore. Eu fiz aqui o meu melhor e o meu melhor não foi suficiente. Ok? Se você quiser ver comigo aqui, você pode ver até um 3, eu acho, é legível. Tem 2 bem legível. 3 ainda relativamente bem legível. 4 já começa a ficar muito pequeno. Aí eu teria que diminuir e dar zoom. Aí já acabou. Quebrou minhas pernas, eu teria que fazer um zoom para você ver. E não ia funcionar. Inclusive, um 200 aqui, tá? Um 3 você consegue ver, no entanto. Então, obrigado, gráfico. Você foi legal, mas acabou o seu tempo. Então, voltando aqui, 11 eu tenho 100% de acurácia, consigo prever todo mundo. Você vê 100% de acurácia, você pensa em overfitting. E, de fato, isso é um overfitting. Então, aqui você tem esse problema do overfitting. Você pegou, vamos pegar um exemplo bom. Esse daqui, por exemplo. Esse verde aqui é um bom. Você veio aqui o conjunto, todo mundo vermelho, bonitinho. Aí você pegou esse verde, fez um cortinho super, super fino para você falar, não esquece desse verde. Ok? Pode ser que você veja, você pessoa, veja maneiras melhores de cortar esse conjunto, tá bom? Mas lembra que você está fazendo passo a passo. Você não está fazendo toda a ramificação e aí escolhendo a ordem das coisas e pensando como é que ela vai ficar. Está fazendo uma profundidade por vez. Então isso aqui é o melhor que dá para fazer, tá bom? Então, acurácia 100%, muito overfit. Então o que a gente vai fazer realmente? A gente limita essa árvore de alguma maneira. Na hora que você vai fazer sua conta, você vai lá e escolhe um valor não tão grande, sei lá, talvez até um 5, parece razoável aqui. Fala, vou ficar com essa quantidade, por exemplo. Como que eu escolho o max depth? Validação cruzada. Ok? Você sabia a resposta dessa, eu sei, eu vi no seu olho. A validação cruzada de novo aparece para você decidir qual que é o valor. Então você faz treino, teste, escolhe os vários valores de max depth, vê como fica a acurácia no teste também, para você poder falar, ok, estaremos escolhendo a acurácia igual, estaremos escolhendo o max depth igual a blá. Ok? Não esquece de fazer validação cruzada. Ah, legal, muito bom. O que mais que tem sobre árvore? Tem várias coisas que eu não implementei, porque não dá para falar aqui, mas eu vou comentar com você que as coisas são vários parâmetros que você tem que fazer, que você tem que decidir para você poder ter a sua árvore razoável. Primeira coisa que eu já mostrei, você tem essa profundidade máxima, que é onde você corta. Mas além disso, você pode ter também o número de nós máximo.
Tá? Então você fala aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pode ser que eu fale assim, me dá no máximo 10. Então ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para aqui. O resto da árvore inteira aqui não existe. Ele parou no meio, não tem problema. Beleza? Ele para. Outra coisa que eu posso fazer, na hora que a impureza ficar muito pequena, se ela ficar, por exemplo, menor que 0,05, eu paro. Ele pararia aqui. Então é uma decisão que eu tenho que ter. Qual que é o nível de impureza? Impureza relativa. De uma para outra, quanto que melhorou a minha impureza? 0,11 melhorou aqui em 0,08. Posso fazer isso relativo. Quanto melhorou aqui? Nada. Para. Chega. Vale a pena mais. Certo? Posso fazer essa conta aqui. O máximo de nosso filho. Eu posso fazer essa ramificação muito. Aqui eu só tenho 2 dimensões. Se você olhar como a árvore vai ficando, vamos mover aqui de novo para cima. Se você olhar essa árvore aqui embaixo, você vai ver uma coisa interessante. Aqui ela já parou. E aqui tem um 100% também, então ali ela já deve ter parado. Então se você ver aqui, ela para. Eu falei para ela ramificar o máximo possível, mas ela já parou. Por quê? Porque já está totalmente separado o conjunto. Se você for direita, 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 você vê que você para. Então você cortou aqui na frente, cortou aqui, aí você cortou acho que aqui e você cortou aqui. Esse conjunto já está 100%. Esse conjunto já está 100%. Esse conjunto já está 100%. Esse daqui, talvez. Não sei se esse quadrado vermelho está ou não. O azul já está 100%. Então ele já parou em vários que ele achou 100%. Ele já achou vários nós filho. Nosso filho não, desculpa. Nós folha. Filho é cada um deles. Nosso folha é um que não tem filho mais. Em português é um pouco mais chato, né? Então você tem esses leaf, L-E-A-F, leaf nodes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou a 20 desses, para, chega também. Não vou fazer mais que isso, já está para parar o meu método. Você tem várias escolhinhas desse tipo. Essas várias escolhas é um dos motivos pelo qual você consegue fazer uma árvore razoável, jogar lá no grid, numa escolha de parâmetros e achar um valor razoável. Então o grid search é um método. Meu Deus, já estou pulando de aula. A árvore de decisão é um método razoável para você achar um baseline por causa disso, tá? Em geral, no entanto, ele vai ser um baseline ruim. Tá? Se você fizer validação cruzada, se você achar só no teste, no treino, obviamente ele vai ser 100%. Mas se você fizer com validação cruzada, ele vai ser um baseline ruim. E por isso que é um baseline. Ok? Fantástico. Se o seu conjunto ficar bom, inclusive, só com a árvore, pode ser que ele seja muito fácil. Que também te leva a crer que você consegue achar resultados muito bons. Fantástico. Estou com esse conjunto aqui. Vou dar 2 outros exemplos de dataset. O meu primeiro exemplo é este. E é um exemplo interessante porque é 100% separável. Ele é separável em 3 partes. Então ele não é linearmente separável. Mas se você aplicar alguns certos métodos aqui, você consegue achar a acurácia 100% sem muita dificuldade. Para vários métodos dá. Beleza? Um outro ponto aqui é muito próximo, que ia atrapalhar demais, tipo esses dois aqui e esses dois aqui. Mas ignorando isso, você consegue achar a acurácia 100% aqui muito facilmente. Vamos ver como é que o nosso amigo se comporta. Começa com 36%, você vai para 64%, 93%. Isso é fantástico. Como falei, consegue aí um baseline razoável. Mas aí você vai dividindo para ele chegar num valor razoável. Você precisou chegar até max depth igual a 6. Okay? Então, apesar do conjunto ser muito bem dividido, você ainda precisa fazer 6 níveis de profundidade. Essa parte aqui. Note é bem mais elegível nesse caso. Okay? Se o seu conjunto for muito bem separado dessa maneira, que você tem todo um lado da esquerda e de cima, num quina, num canto, fantástico, é muito simples. E agora eu tenho outro caso que é separável, entre aspas. Tem umas pessoas perdidas aqui, só que em círculos. E aí em círculos,
Olha esse primeiro corte. Esse primeiro corte aqui é de dar dor de cabeça. Ele não faz absolutamente nada no resultado. Ele só fala, eu vou começar aqui porque diminui a impureza, mas eu não consigo te dar resultado nenhum ainda. Tudo vermelho. Aí ele começa cortando aqui no azul, aqui mais um pouco, aqui mais um pouco, aqui mais um pouco. Agora que ele começou a ter verde, que ele começou a pegar no meio. A impureza já é zero, ele já está no 0.00 alguma coisa. Aí mesmo assim eu preciso fazer mais iterações. Comecei a separar agora o verde. Agora um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ok? Cheguei no 11 de novo. Ou seja, se tem muitas curvas na estrada de Santos, é uma música do Roberto Carlos. Você tem mais dificuldade em fazer essa separação. Então, quanto mais próximo eles forem, tipo, numa certa curva, mais complicado é. E se ele fosse uma diagonal, não ia ser fácil, tá? Quer dizer, obviamente é relativamente fácil, mas o fato de ser uma diagonal e não uma reta dá trabalho. E dá menos trabalho do que uma curva, mas é mais trabalhoso do que uma reta. Legal? Bom, árvore é isso. Não tem muito segredo. Você tem vários argumentos que você pode escolher, vários parâmetros. É mais legal de ver isso daí quando você está trabalhando direto no Scikit-Learn. O que é mais interessante da gente ver agora é o que vai acontecer com florestas, ok? Então, só para já dar a ideia, a floresta é um monte de árvore, certo? Uma árvore, você viu que ela chega na colheita de 100%, mas quando ela faz isso, ela é ruim, então você vai lá e corta ela antes. O que a gente vai fazer com floresta é gerar um monte de árvores. A gente vai gerar árvores diferentes. E aí eu vou deixar com você essa dúvida para você pensar um pouco o que você faria. Inclusive, dá uma olhada no Pluto Notebook. Tenta lá dar uma mexida para você brincar com o código. Como que eu faria árvores diferentes? Se eu estou fazendo sempre os mesmos passos, o que eu posso mudar para deixar de ter árvores determinísticas? O que eu posso fazer para deixar de ter sempre a mesma árvore? Ok? Vou deixar isso aí para você lá brincar. A gente se vê na próxima aula. Não se esqueça de dar like e compartilhar esse vídeo. Obrigado por assistir. Um abraço.